Brasil, muito boa noite. Se é que é possível ter boa noite hoje, né? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Estou decepcionado, mas quero começar o programa filosofando. Atenção, você que por algum motivo se acha incompetente com alguma coisa, que nada tá dando certo, que você faz e não dá certo, pense que o Palmeiras treina todo dia. Que o Palmeiras treina todo dia pra fazer aquela porcaria que tá fazendo no Campeonato Brasileiro, entendeu? Então se inspire no Palmeiras. O fracasso, ele tem solução, entendeu? É só você, pelo amor de Deus, vai pro inferno esse Corinthians também. Ó, boa noite, Brasil, se é possível. Já falei boa noite duas vezes, que eu tô no pé da vida. O Papo de Bola começa a semana com os assuntos mais quentes do futebol, tudo na linguagem do torcedor. Hoje eu tô bravo mesmo, carrancudo. Tá aqui a Bibiana Bonson, entendeu? Porque quando o Inter perde, ela não aparece, mas o Palmeiras perde, ela vem aqui rindo. Dá pra ver os dentes do siso dela. O André Lucena, que foi pra Argentina fazendo não sei o quê, voltou, entendeu? Tá aqui também. Eu não aguento mais, André, receber meme, brincadeirinhas no meu celular. Tô pé da vida e é o seguinte, tá tudo bem? Como é que a galera participa? Boa noite. Boa noite, Ed. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje tá difícil aqui. Vamos ver se o Ed não vai infartar hoje aqui. Vocês mandem mensagens pelo WhatsApp, mandando a sua foto também com a TV atrás, pelo YouTube, pelo Twitter, usando a hashtag Papo de Bola e pelo Facebook. E a gente tá vendo aí na tela os memes que todo mundo... O Ed disse que o celular dele não parou com a derrota do Palmeiras para o Flamengo, 3-0. Segue o líder, olha lá, Ed. Você não falava que o Palmeiras era líder, olha lá. Desaparecido o senhor Dudu. É gozado. Vai aí, ó. Todo Felipe mundo, né? Melo. Quem não sabe. Eu tô sofrendo isso já desde a terça-feira passada com a eliminação da Copa Libertadores, desse velho gagá, entendeu? Que não deixa meu time, eu não sei o que prega. Não fala entendeu? assim, não sei o que prega. É gagá. Tem que internar um cara desse, ele não consegue nem mais, entendeu? Porque tem que deixar o meu Palmeiras. Vai pro inferno, entendeu? E é o seguinte, eu sou obrigado a ver isso daí e ficar quieto. Eu tenho que ficar... que bonito. Aí o Bruno Henrique, entendeu? Que fez uma porcaria lá ontem no Maracanã, saiu hoje com o pug dele, disfarçado. Aí, ó. O que é o pug? O pug é um cachorrinho pequenininho, olha, nem aparece no vídeo. Com a mulher dele. E a mulher dele se ofendeu, porque o torcedor disse que é pipoqueiro. Escuta aí. Mas você tá sendo desrespeitoso, desagradável. Eu sou palmeirense hoje também, ó. 30 anos palmeirense roxo. Já fui pra tudo quanto é lugar do mundo atrás do Palmeiras. Não deixo de rir que eu gosto do Palmeiras. Então não desrespeite. Mas, ó, não tem nada a ver, time, pipoqueiro, time, tudo. Então, Você não falou time, você chamou ela diretamente fala, aí. respeito. Vai ouvindo. Não... Que o jogador tem o direito de estar caminhando com a Então vamos ver o final. esposa. Então vamos ver o final. Porque o cara não tá fazendo nada. O torcedor tá cobrando, chamando de pipoqueiro. Não Será pode que chamar teve de palavrão pipoqueiro. ou não? Não Teve teve palavrão? palavrão. Eu vi o vídeo. Não teve palavrão. Ele chamou o cara de pipoqueiro, o time do Palmeiras de pipoqueiro, e a dona ali da pensão se ficou nervosa. Não pode chamar o pipoqueiro como se pipoqueiro hoje não fosse profissão. Viu? Se você vê um carrinho de pipoca hoje, não chama de pipoqueiro, que é ofensa. Segundo a Bibi aqui, porque ela é a favor da mulher aí, entendeu? Olha o que ela vai fazer no final. Aí a gente prega que não seja violento, né? Não faça nada a ver. Né? Aí a própria família do jogador, olha só, aí, ó. Isso se faz, foi Bibi? tirar o telefone. Não mandou tirar, mas tira com a boca, não com a ela mão. não queria Porque eu podia ser também filmada. falar pra ele, você é pipoqueiro e dar uma na orelha dele. Eu não estaria errado? Então aí, ó, perdeu a razão. Isso mostra a desestrutura que está hoje a Sociedade Esportiva Palmeiras, com um cara desse não tendo equilíbrio psicológico para poder aguentar uma gozação do torcedor. Porque o torcedor não agrediu. Mas ele tava quietinho, O torcedor, é lógico que estava agredido, porque quem manda em casa é ela. Ficou claro que quem manda em casa aí é a dona da pensão. Entendeu? Ela foi que vai pra defender cima. que nem uma leoa, Ela tá foi defender certa. o quê? O cara não falou nada. Agora se chama você de pipoqueiro, teu namorado te chama de pipoqueiro, você vai sofrer. Não chama de Eu pipoqueiro. respondo, Ed, eu ia fazer que nem ela. Que você também é barraqueira, que nem essa mulher aí. Entendeu? E é isso aí, tá falado, um time de pipoca. E eu tava querendo abrir o programa hoje, começando... Tá até pálido agora, ó. Tá nervoso. Então fala. É. Pode falar, Respira. Bibi. Você defendeu a mulher até agora? Tá aqui, qualquer coisa. Respira. Ô, Ed, emocional tá abalado, mas tá faltando também uma estratégia nesse Palmeiras. A gente tava falando na nossa live há pouco, e é claro, a falta de ideias, a pobreza de ideias, de futebol, de recursos. Isso aí passa pelo comando também do Palmeiras. E acho que nem os próprios jogadores mais acreditam nesse trabalho, porque pelo menos era uma apatia. Isso aconteceu no Flamengo também, porque o Flamengo tá com um grande elenco,
não é desse ano de 2019. Já vem com um elenco desde 2015, 2016. Óbvio que esse é o melhor ano em termos de elenco, mas o Flamengo tinha essa apatia também. Também jogava, talvez, sem essa motivação, jogava correndo loucamente, chuveirinho. Mas isso foi com depois da problemas Copa na América, defesa. gente. O que aconteceu? Que parou o time um mês e aconteceu isso. Não dá pra entender, você me desculpa. Oxigenação de ideias. Talvez a gente teve uma visão iludida do que era esse Palmeiras antes da Copa América. Talvez esse Palmeiras entregou mais antes, mas as ideias continuam daquele jeito Felipão, todo mundo conhece. Então você concorda comigo ou não, que o técnico tem que sair? Eu acho que já deu do trabalho do Felipão. Gosto, vou reforçar aqui, e não tô passando pano, tô fazendo média. Gosto do trabalho do Paulo Turra, que é hoje o braço direito do Felipão, mas talvez seja a hora do Paulo acompanhar as novas ideias da geração dele, porque ele continua com ideias que talvez já passaram, que são as ideias do Felipão. Então, talvez precise mais. E aí, André, você que é Felipão desde carteirinha. Eu manteria o Felipão, eu discordo. Eu acho que ele não brincadeira. deve ser demitido ainda. Ele tem crédito, né? Ficou esses 33 Eu jogos. não tenho mais, eu tô no negativo. Invicto no Campeonato Brasileiro, conseguiu levar o Palmeiras no ano passado para uma semi de Libertadores depois de 17 anos. Com certeza, agora nesse momento, ele tá errando muito. Errou contra o Grêmio ao colocar o Daverson no intervalo ontem. Ele Olha, continua sobe na bola. deixando Diogo Barbosa como titular, que a torcida não tem gostado. Realmente, o Diogo Barbosa não tem jogado bem. Mas eu manteria o Filipão até Ele ressuscitou o Jean. O Jean Eu achei que entrou o Jean já ontem. tivesse no Pois Achados é. e Perdidos. Ele O colocou Jean não o deveria Jean. nem ter sido renovado o Você contrato tá de dele, brincadeira, né? André. Mas que assim respeito. como o Corinthians, o André Sanches manteve o Tite. Aquela vez, mesmo depois da eliminação pro Tolima, o Corinthians melhorou. Eu ainda acredito que até o fim do ano eu manteria o Filipão para ver se esse Palmeiras aí melhora, porque esse time que antes da parada para a Copa América, eu tava até vendo aqui, tomou 9 gols em 33 jogos, não pode ter tomado 16 gols em 13 jogos. Agora algo tá acontecido e acho que ainda dá para esse Palmeiras mas melhorar. até o final do ano é muito tempo, né, André? Talvez mais alguns jogos, mas até Dá pra o final cair, do ano, o dá resultado pra tem que cair. começar. É verdade. Bom, vamos lembrar aqui. Mas o Palmeiras, se ganhar esse jogo a menos, fica 3 pontos do líder. Então é isso que eu ia dizer. Eu ia trazer essa informação Mas não tem também. futebol, Como ele tem um jogo a menos, talvez Não tem a mais, o situação Felipão na não tabela tem mais vai melhorar. liga. Vocês estão falando impossível, não tem mais liga. Mesmo que ganha, fica Mas 3, é uma falta não dá de mais. ideias, O Abel é o melhor técnico, um dos melhores técnicos do mundo. É o mesmo time do Flamengo, não deu certo, ele saiu, o Mas Jorge Jesus será que o Abel, revolucionou. por exemplo, cairia Entendeu? na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense? Outra coisa, o Jesus caiu, o Mano, técnico vencedor, foi trilhões de vezes campeão do Cruzeiro. Chegou o Rogério Ceni, que só sabe bater falta, treinou o Cruzeiro. Treinou Ele acabou com todos Você os quer um treinadores. exemplo? Treinou Renato Gaúcho. treinou Fortaleza. Vocês estão Renato de Gaúcho brincadeira. no primeiro semestre quase não se classificou em 3 jogos de Libertadores, ele tinha um Mas ponto. o Renato Gaúcho é boleiro. Continuou e ele saiu, fala melhorou. a linguagem do povo, do torcedor e do jogador. Esse daí é um paizão, ele quer proteger. O cara que me escala, Daverson, numa final de Libertadores e ressuscita o Jean, entendeu? Você tá de sacanagem, Eu não meu. acho que ele tem que sair Entendeu? imediatamente agora, mas ele tem que renovar as ideias. Ele tem que olhar para o elenco dele, que é um elenco volumoso. Aí né? você acha que ele vai renovar as ideias Não, dele? Ele falou isso na coletiva precisa renovar as ontem. ideias Então- dele. Ele tem que descobrir dentro do elenco dele a melhor forma. Não tá dando certo Ele falou do na jeito que ele coletiva tá fazendo. que ele vai ter que trocar peças e também que ele vai mudar a tática do time. Ontem ele tentou os 3 volantes, não deu Oxigenar, certo. é isso. Ele falou que vai tentar mudar. Gente, vocês vamos falam ver. do velhinho aqui, o tiozinho. Ah, o tiozinho do Zap que tá louco. Vai ter um infarto, ele vai morrer. O Marcos, que é ídolo e campeão da Libertadores, entendeu? Campeão, esse é campeão. Olha o que ele falou, tá pé da vida. Não é só o tiozinho aqui, não. Olha lá, André, fala pra mim aí, ó. Ele colocou isso aí no Instagram dele, né? Meu time está sem coragem até para reclamar que não foi pênalti naquele lance do Diogo Barbosa com o Rafinha. E aí um torcedor foi lá e comentou assim, fora Filipão. Aí o Marcos falou, nada, produção, velho, tá cheio de acomodado lá. Faz a rapa, traz outros. Então ele defendeu o Filipão, falou, faz a rapa, esse cara- tira todo mundo de lá e traz outros. Foi O que Marcão Filipão- tá falando foi disso o que o também, que é Marcão pra ser falou. corporativista. Me desculpa aí, Marcão. Vamos falar e falar na linguagem do povão, né? Como é que é? Quem manda lá, quem traz esses caras foram... Ou o Alexandre Matos, que manda no Palmeiras. Você não tá sabendo os caras que ele tá te contratando. Porque esse time aí você que tá montando. Então a rapa tem que sair é com você também, entendeu? Até o Felipe Melo, Bibi, o pitbull do Verdão, tá com medo de jogar. Veja aí o que o pitbull, o feroz Felipe Melo falou. Rasga o verbo aí, deixa eu ver. Nós temos que saber também da crítica qual é a atitude que eles querem que nós tenhamos dentro de campo. Né? Hoje, por exemplo, ele tem dentro de campo com temor de cometer alguma falta e tomar algum cartão. Né?
Isso é bem complicado. O meu estilo de jogo não é assim. Então, no momento que a gente ganha, a gente vem falar, a gente vem comemorar. No momento que a gente perde, a gente fala. A gente não é bandido, né? Ó, prova nítida de que o ambiente lá tá conturbado, entendeu? Porque agora ele já tá dando nome aos bois. Por essa frase aí, eu posso estar enganado, mas não é verdade. Ele tava dizendo, gente, os caras estão pedindo pra mim, enchendo o meu saco, não posso nem fazer falta. Então quer dizer que ele falou... choradinha, porque né? nesse jogo ele não vai poder fazer nenhum. Não, então. mas ele deu abriu, falando, tá sendo pressionado, que tá tendo pressão lá dentro. Então o ambiente não tá bem, Brasil. O ambiente não tá bem. Vocês não acham que esse time do Palmeiras tá meio abalado? Abalado que eu digo não, tá desestruturado, pra não dizer que os jogadores estão tendo atitude, porque os jogadores não estão tendo atitude, Bibi. Você lá do futebol gaúcho, futebol raça, porrada lá, Inter e Grêmio, os caras saem na mão, entendeu? Aí você viu, passividade, o Palmeiras era para tomar de 10 ontem. 10, o Flamengo ficou com medo, tirou o pé que nem a Alemanha. Mas tem um baque. Tem o baque de uma eliminação e depois você está jogando contra o time que virou o seu grande rival. Faz 3 anos que o Flamengo é rival direto do Palmeiras por conta do título. Você está jogando no Maracanã lotado, você sabe que o seu adversário está voando, tudo isso interfere. E aí é uma sequência. Não venceu ainda, foi eliminado. Quer dizer, o que sobrou para esse Palmeiras é o Campeonato Brasileiro. E aí você não está conseguindo reverter. É muito complicado. E se faz mais? E se vira 4, 5, 6? Vergonha. Mas já é vergonha com 3, só não fez mais porque o Flamengo tirou o pé. Essa que é a verdade. Vamos falar agora do futebol italiano. Esse sim é um futebol de classe, legal, que você vê aonde? Aqui na Rede TV. André, hoje foi o último dia da janela de transferência na Itália. Explica pra gente quais são as novidades de última hora. Informa aí, meu irmão. Pois é, Ed, acaba hoje, né? No dia 2 a gente tá vendo ali na tela o Pedro, que o Flamengo queria. Imagina, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Pedro assinou com a Fiorentina por 50 milhões de reais, reforço aí pro campeonato italiano. Também tem o Llorente, que foi pro Napoli, tinha 34 anos, já tinha acabado o contrato dele lá com o Tottenham. Foi pro Napoli, e o Mkhitaryan, meia que era do Manchester United, do Arsenal, agora foi parar na Roma, também é por empréstimo, né? Mas mesmo assim, a Roma vai pagar 13 milhões de reais aí para ter o Mkhitaryan. Valeu, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Papo de Bola fala agora do Brasileirão. A briga pelo título esquentou de vez. Flamengo é o líder, com 36 pontos. Coladinho vem o Santos, também com 36, mas está atrás no saldo de gols. O Corinthians, hein? Quem diria? O Corinthians do Carille agora tem 31. Passou o poderoso Palmeiras, passou o São Paulo, a sensação do campeonato. Eu acho que o São Paulo ainda tem que se conseguir resolver as questões do seu departamento médico, né? Muitas lesões, a questão física desses jogadores que deixa a desejar. Mas eu acho que o Corinthians, apesar desse terceiro lugar, ainda faltam algumas coisas, ideia, resultado, ok. Sei lá, desempenho. Esse cara, mas aí tem um outro dado que eu quero compartilhar com vocês também, que das últimas 16 edições, desde que a gente tem o Campeonato Brasileiro em pontos corridos, o time que teve a defesa menos vazada, 9 edições dessas 16 foi o time que foi campeão. E a gente sabe o quanto a defesa é o ponto alto desse Corinthians. Mas pelas ideias, pela criatividade, eu acho ainda muito limitado para conseguir bater as ideias, o encantamento, aquele futebol bonito do Flamengo. O São Paulo tropeçou, André, tá instável. E o Corinthians, na minha opinião, tá esse time come pelas beiradas. Vamos brincando. Aí eu tô ferrado de vez. O Palmeiras não ganha, o Corinthians ganha. Tô perdido. Até o Corinthians, ó, depois da Copa América, aproveitamento 63%. Olha que coisa. 11 jogos, 5 vitórias, 6 empates, fez 13 gols, só tomou 5. O Corinthians vem forte, sim. Tem a Copa Sul-Americana, né, que agora ele está na semifinal, então vai dividir um pouco de atenção. Acho que, de repente, pode perder um pouco de fôlego. E o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, por não estar em outra competição, só Campeonato Brasileiro, eu acho que vão brigar mais com esse Flamengo. E o São Paulo empatou com o Grêmio, mas o Grêmio reserva tem Tardelli, tem David Braz, jogou o Everton Cebolinha, tem Luan, então é um time muito forte. Não, foi um resultado justo. É um resultado ruim, né? Mas é um São Paulo que tá sofrendo sim com essa questão das lesões, departamento médico, é impressionante. Nessa hora ele tem que fazer uma investigação mais a fundo para entender o que acontece, afinal, nesse São Paulo. Mas é que sabe o que eu acho, Ed? Eu não quero ver um time campeão, independente de ser Flamengo, Palmeiras, o time que for, um time que não tem muitos recursos em campo, que não é um futebol que encanta. E o jogo do Corinthians, 22 bolas cruzadas, entendeu? E o Cássio, sempre, né, fazendo milagre direto. Sempre nesse jogo, mas é o salto pela defesa. É o Carille. É o resultado
Mas e o Mas a gente desempenho? discute. Vai falar pro Flamengo e corintiano Santos se ele tem quer desempenho, bonito ou título. O time tá chegando, o que tem de corintiano me enchendo o saco, entendeu? Os caras estão se dane, tá chegando. O que importa é ser campeão. É assim que pensa. Hoje o futebol brasileiro é assim. Não adianta a gente falar, é que tá dando certo. Os dois técnicos estrangeiros estão mostrando um futebol demais. Mas, entendeu? Os brasileiros aqui, a exceção do Renato Gaúcho, que é mais ou menos fora da curva. Copas, tá indo bem Entendeu? nas Copas. É pra ganhar mesmo. Ó, Alex, tem imagem do torcedor caindo? Dá tempo da gente colocar? Ó, então, ó, a imagem que assustou todo mundo no Morumbi foi essa que nós vamos mostrar agora do torcedor caindo do anel superior. Que imagem chocante. André, você tem novidades sobre o estado de saúde dele? Que coisa, parece que caiu em cima de uma menina. de novo, Ele é o Iago de Melo Rios, de 23 anos, ele mora em Uberaba, veio de Minas Gerais aqui pro jogo. Ele caiu em cima da Giovana Santos Araújo, felizmente ele não teve fratura, ela também não, ambos já tiveram alta, já estão em casa, graças a Deus, né, Ed? Bom, Mas então foi é feio isso. mesmo. Participação do pessoal tem aí falando com a gente. Desculpa aí, galera, que hoje realmente eu desabafei aqui. Eu quero que Muita você mande gente suas mandou fotos. foto, Hoje eu a não galera consegui mandou falar. foto, Ed. A gente vai colocar na Tem tela foto? agora. Ah, que Temos beleza, as manda aí, isso eu fotos. gosto. Muitas participações nós recebemos aqui. Santista, que bom. Tem a Sabrina de Mambaí, lá em Goiás, que é essa linda. lindona. Aquele lá Vai, era- Corinthians! Aquele era o Luiz Henrique. Esse é o Reinaldo de Barbacena, Minas Gerais. Abraço pra Barbacena. O Fábio de Mato Olha o Grosso do Corinthians Sul. de novo. O Jean e o filho Jorge. Olha que lindão, Jorge. Olha o Galo aí. Tem E palmeirense com a essa camisa é a do Rafaela. Palmeiras aí? Rafaela e o papai flamenguista. Tiago, lá de Blumenau, Santa Catarina. Kleber de São Gonçalo. O André de Fundo. Saulo Martins. O Paulo Ah, de só corintiano, tô Itaquaquecetuba. falando, os homens estão chegando. A Ana Paula Cesário de Paulista, Pernambuco. E o Adriano, corintiano, que tá fazendo rango, mas tá escutando o Papo de Bola, assistindo com a gente lá E também. o Adriano Saudações colocando a imagem lá do Palmeiras, né, Adriano? olha só, Você viu, Adriano? Ô, Adriano, dá uma força aí, filhão. Brincadeira, tô aqui, ó. E, ó, vou falar uma coisa pra você. Eu fico falando do técnico retranqueiro, eu quero que o Felipão vai pro inferno. Esse não. Mas o Carille, você viu que a gente fala de eficiência, só pra fechar Você o tema tem uma político que a gente tá paixão assumindo. secreta Não por é ele. paixão, eu gosto do Carille, eu Você nunca sempre menti fala isso. isso. Eu nunca menti isso, eu gosto do Carille porque o cara é eficiente, ele é competente, ele é profissional. Não, entendeu? ele entrega o Ele resultado. é demais. Talvez Ele é um não o desempenho, mas o técnico, resultado ele entrega. Entendeu? E o seu Sampaoli, pô, eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar o nosso superintendente de esporte e jornalismo digital, Franz Vassek, que é santista doente, chateado. Mas, Franz, pelo amor de Deus, seja campeão e traz o São Paulo pro Palmeiras, meu Deus do céu. Em janeiro ele assume, beleza, Franz? Vamos fazer esse combinado? Santos campeão e amanhã, né? Vamos pra Libertadores, meu Deus do céu. Você já largou o Campeonato Brasileiro, então? Eu não quero esse campeonato brasileiro. Se for, eu vou pra não ser mentiroso aqui. O Ed tá falando, não quero, mas se vier, vem. Ó, fique agora com o melhor jornal desse país, que é o Rede TV News. A gente volta amanhã com mais futebol, porrada e bomba. Mais bomba, menos porrada, beleza? Obrigado, Brasil. Tchau. Valeu, Bibi e André. Tamo junto. Mande sua foto aí.